Nos Estados Unidos, a equipe de transição do presidente eleito Donald Trump informou que indicados pelo republicano para cargos na próxima gestão e parentes deles foram alvos de ameaças de violência nos últimos dias. Segundo informações da CNN Internacional, Caroline Leavitt, futura secretária de imprensa, disse em um comunicado que os ataques variam de ameaças de envio de bombas a relatos falsos de um crime para fazer com que a polícia se desloque à toa a um determinado local. O FBI está apurando, disse em um outro comunicado, que está ciente das ameaças e que trabalha com policiais locais para investigar esses casos. Musa lembrando que Donald Trump, agora nessa corrida eleitoral, antes de vencer, a votação, foi também alvo, de alguns criminosos que queriam matá-lo. Pois é, e nós estamos falando de algo extremamente sério, e que parece que nada aconteceu. Falamos ali durante alguns poucos dias e simplesmente não se fala mais sobre esse tema. Inclusive, a gente tem que lembrar que há ou houve uma investigação, não sei a que pé anda isso mais, de talvez o próprio FBI estivesse envolvido nisso, seja de uma forma direta ou até mesmo tendo sido, de repente, uma falha das pessoas que conduziam aquela operação como um todo. Então, eu acho que o Trump ele tem que ficar realmente atento, o corpo que o envolve tem que ser muito bem escolhido, porque ele está mexendo com agências que, pelo menos, já deixaram algum tipo de suspeita ao longo do tempo. Suspeita, não sabemos, mas que, obviamente, fica claro que uma tentativa de assassinato com um tiro, isso sim, foi uma tentativa de verdade, assim como aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro, exige que ele fique extremamente atento. Essas ameaças, eu não sei se cessarão tão fácil assim. É, com certeza. Falando nele ainda, o presidente eleito, então, dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira a nomeação do tenente-general reformado Kate Kellogg como enviado especial para a Ucrânia e Rússia. É um cargo que não existe no governo Biden, ou não existe, né? Biden fica até 20 de janeiro. Ele terá a missão de acabar com a guerra. O militar tem 80 anos, atuou como chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato do republicano. Aí você vê imagens dele discursando. Ele teria um plano em que os Estados Unidos deveriam condicionar o envio de armas à Ucrânia para forçar o país a negociar o fim da guerra com a Rússia. É preciso realmente ter alguma estratégia muito perspicaz, muito inteligente, delicada, né, Musa, para conseguir colocar fim nessa guerra que segue a todo vapor, né? Segue a todo vapor, mas eu lembro que naquele debate com a Kamala Harris, o Trump foi extremamente duro quando ele falou: se eu estivesse no comando, essa guerra não teria acontecido. Não dá para saber, mas a verdade é que as chances teriam sido menor, até porque ele tem uma relação muito direta com o Putin e mais, esses líderes autoritários, ditatoriais, o respeitam muito mais do que respeitavam a Joe Biden. Então, sim, eu acho que chegou uma pessoa, goste dele ou não, que impõe respeito na sala. E, portanto, eu acho que o cenário, a perspectiva dessas guerras irem diminuindo, ela aumentou frente a caso a Kamala Harris tivesse ganhado esse pleito. Que assim seja, porque, de novo, nós temos vários pontos de guerra no mundo e além do lado humanitário, que é extremamente triste, nós temos aí gastos exacerbados que acabam complicando a vida do dia a dia da população e do civil comum naquele país envolvido na guerra, né, limitando as suas movimentações, dizimando pessoas, rompendo famílias, enfim, é algo extremamente triste. Então, que sim, que esse respeito seja colocado na sala e que a gente possa ver o mundo voltando ao mínimo de normalidade. Com certeza. E agora, né, Musa, você que acompanhou, inclusive dos Estados Unidos, boa parte agora, reta final da corrida eleitoral, o dia da votação especial, essa vitória de Trump, né? Agora começam, então, os nomes indicados ao governo, né? Já já, agora, 20 de janeiro, Donald Trump assume para esse novo mandato. A expectativa é bastante positiva. Os Estados Unidos são muito importantes para todo o mundo, né? Com relação a temas de relações internacionais como esse que a gente vê da guerra e muitos outros, né? Aliás, falando nesse da guerra, o nosso presidente falou que acabaria, né, com esse conflito tomando uma cervejinha no bar. Vê a diferença da comunicação, né? Vê a diferença de impor respeito. E cada vez mais, eu, como estou muito mais voltado aqui para o lado econômico, eu vejo e converso com investidores estrangeiros,
E eles falam que o Brasil saiu do mapa, né? Então, ouvir o presidente falando que acabaria com a guerra tomando uma cervejinha deve ser motivo de piada se a notícia chega a quem é importante no mundo, o que, obviamente, infelizmente, o Brasil está deixando de ser por completo. É uma piada, né? Comentar sobre isso, a gente já comentou lá na época, chega a ser extremamente patético. Mas voltando ao Trump, que esse sim tem muito mais capacidade e coragem para lidar o problema como ele é isso que a gente falou. Eu acho que tem que ser lidado de forma dura. Imagina você chegar com florzinha para o Hamas, que é uma gangue terrorista, né, um grupo terrorista, não vai adiantar em absolutamente nada. Então precisa de dureza. Deixa o Lula com a cervejinha dele, que disso ele entende muito bem.